Então, continuando, gente, o que a gente pode comparar com a velocidade da luz, que a gente não tem ideia de como seja a gente andar nessa velocidade? A única coisa que a gente pode comparar é a velocidade do pensamento, da consciência da gente. Então, por aí vocês veem que a consciência pode atravessar essa barreira, certo? Então, a gente estava falando que sobre condições de terror, de pânico, o tempo para. É como se ele quase parasse. E em situações de prazer, de alegria, de harmonia, o tempo voa. Então, a consciência tem a ver com esse tempo, com essa velocidade da luz, que a gente não tem uma experiência prática, mas no nosso mundo tridimensional, mas a gente tem através da consciência. Portanto, o passado e o futuro são moldados e afetados pela consciência, que pode afetar eventos apenas observando-os, como ilustrado pelo emaranhamento e o princípio da incerteza, pois a consciência está enredada no contínuo quântico. Traduzindo para a nossa percepção de realidade, é o poder da intenção e apreciação. Por que isso? Porque quando a gente está numa frequência alta ou numa vibração positiva, não é tanto a intensidade, mas é a... Como é que é? A intensidade é a constância de você ficar nessa vibração, como se diz hoje na vibe, uma vibe boa. A vibe é a abreviatura de vibração. Você pode acelerar o tempo. E isso traz o quê? Traz um futuro, dependendo da sua atenção e da sua intenção, da consciência, você pode atrair o futuro possível, um dos futuros possíveis, aquele que você colapsou na sua função de onda, que você acessou do espaço-tempo, um dos futuros possíveis, aquele que você escolheu. Então, se você se mantiver na intenção, na atenção, na apreciação, que são frequências boas, que te deixam em harmonia, em prazer, em alegria, independentemente da realidade presente, que você pode transformar, isso é uma alquimia, gente, é transformar chumbo em ouro. É como eu falei na vez passada, você pode estar com a conta no vermelho, mas não adianta nada você ficar olhando para ela e chorando. Adianta você ir fazer alguma coisa para ganhar mais dinheiro e ficar numa vibe positiva para que as coisas possam acontecer para você. Para chegar um emprego novo, para chegar uma pessoa e te dar uma oportunidade. Por isso que é importante a gente ficar nessa vibração boa, porque a nossa consciência afeta o tecido espaço-tempo, porque ela está enredada no contínuo quântico. A consciência do presente pode ser comparada com o horizonte de eventos, que nós já vamos ver o que é. O horizonte de eventos é aquela parte do buraco negro. Se vocês lembram do Interestelar, a nave ela chega bem perto daquele buraco negro que se chama Gargantua. Então, aquela coisa redonda que a nave está se aproximando, primeiro que tem uma gravidade imensa naquilo. Se chama horizonte de eventos. É onde as coisas estão prestes a acontecer. Ou seja, onde a nave está prestes a entrar lá. Então, o horizonte de eventos é a parte de entrada desse buraco negro. Então, se a consciência do presente está bem clara para a gente, ela pode ser comparada com o horizonte de eventos, com o futuro fluindo para ele a uma taxa acelerada, aproximando-se da velocidade da luz, e o passado continuando além dela. O horizonte de eventos é a parte de entrada de um buraco negro, a primeira parte onde o evento vai mudar. E logo abaixo, depois que entra no buraco negro, no centro do buraco negro está a singularidade, onde o evento muda e onde acontece a manifestação. Então, a gente está pensando em buracos negros
lá no universo, mas tudo é assim na gente. O nosso cérebro, ele é feito à imagem e semelhança do universo. Ele é um monte de curvas, parece um monte de coisa emaranhada ali, que são os microtúbulos, que a gente viu lá no vídeo do LSD. Então, a nossa consciência viaja por esses microtúbulos e é uma correlação perfeita com os buracos negros, porque os buracos negros no macro, no universo, tem a ver com a nossa constituição física do nosso cérebro, que é onde é a sede da nossa consciência, onde a nossa consciência se manifesta, né? Então, onde acontece a manifestação é quando você passa o horizonte de eventos, que é a beirada do buraco negro ali, e quando você chega no meio dele, você tem a manifestação da realidade tridimensional, ou seja, não só tridimensional, mas quando tem a manifestação ou do seu desejo ou da matéria mesmo, considerando um buraco negro de verdade do espaço, é onde a matéria se forma, como eu já falei para vocês na outra vez, que é o plano de realidade, é onde você consegue o bóson de Higgs, que naquele acelerador de partículas eles descobriram, que eles chamam de partícula de Deus. Por quê? Porque é o começo da matéria, é onde se forma a matéria. Eu sei que é difícil, que é complicado, mas se vocês repetirem e virem outra vez, vai começando a fazer sentido, tá? De novo, coloquei no PowerPoint o videozinho, a figurinha do buraco negro e do buraco branco, que é o buraco negro é por onde entra, através da força gravitacional, e o buraco branco é por onde sai para o outro universo, para outra dimensão, vamos dizer assim. O gargalo de entrada, a porção desse sifão, porque esse é o centro da Torus, tá? De novo. Então, a porção desse sifão, chamado de horizonte de eventos, é onde uma coisa, ideia, evento, está prestes a mudar. Na singularidade, que é lá no meio, onde ocorrem as sincronicidades, tanto é que as sincronicidades são consideradas para nossa consciência, na linha do tempo, como singularidades. Então, na singularidade, onde as sincronicidades acontecem e o novo se instaura, é o que ocorre, é onde ocorre o chamado salto quântico da consciência. Então, nós estamos falando de universo, e estamos falando da nossa realidade psíquica, psicofísica, do nosso cérebro, da nossa consciência, que é a mesma coisa. É uma correlação perfeita, porque nós somos feitos à imagem e semelhança. É tudo a mesma coisa, né? Em escalas diferentes e em proporções diferentes. Então, o salto quântico da consciência acontece ali, na singularidade de um buraco negro, de um buraco de minhoca, seja no universo, seja na nossa consciência. Seja nos eventos ou na manifestação dos desejos, quando a gente consegue concretizar o que a gente estava querendo, porque a gente colocou ali a nossa intenção, a nossa atenção, a nossa apreciação e acelerou a possibilidade da manifestação. É uma analogia à criação, seja da matéria em si, seja na manifestação da realidade desejada. É o lugar onde as coisas mudam para o novo. Um universo rotativo, espiralado e curvas de tempo violam as regras da causalidade. Se o espaço-tempo pode circundar em si mesmo, então o futuro pode afetar o passado, pois a continuidade temporal entre passado, presente e futuro é abolida. Acabou. Nós não temos mais essa pretensão de ficar acreditando né? Já acabou. A gente já tem um outro conhecimento que destrói o conhecimento anterior. A gente já sabe que está tudo emaranhado. Então, a linearidade, apesar de ser uma percepção nossa, da nossa realidade próxima, ela é uma ilusão, ela é uma forma de perceber.
mas a gente já está tendo um conhecimento novo que vai dar um salto quântico na nossa consciência de que isso é apenas relativo, não é uma verdade absoluta, é abolido isso. A gente já passou da ideia de que as coisas têm uma sequência. Hipoteticamente, uma vez que causa e efeito são abolidos, se você fizer, olha isso, gente, olha só como vai dar um outro nó agora. Uma vez que causa e efeito são abolidos, se você fizer algo ruim enquanto adulto no futuro e quando criança no presente, você pode receber o efeito como um karma ao contrário. Então, se você faz uma coisa ou vai fazer uma coisa no futuro que não é bacana, você, criança, pode receber o efeito disso como um karma ao contrário, o que poderia explicar, de certa forma, o sofrimento em crianças ainda inocentes. Em que linha de tempo que você pode ter feito alguma coisa que influenciou você quando criança? Olha que doido isso, gente. Por quê? Porque a ordenação linear não está fazendo mais sentido para a gente agora. Depois de conhecer isso, a linearidade fica uma coisa meio que aparente. Então, você pode sofrer quando criança uma consequência do que você aprontou lá na frente quando você for adulto. Nossa. Estas não são apenas experiências de pensamento, pois há evidências provadas por equações dos físicos, já desde o tempo do Einstein e do Heisenberg, da interpretação de Copenhague, há evidências consideráveis do emaranhamento quântico. Então, não tem muito o que questionar se isso daí pode acontecer ou não. É assim que funciona. Também está estabelecido que causas e efeitos podem acontecer simultaneamente, como consequência da conexão de todas as coisas no contínuo. As sincronicidades são um exemplo disso, acontecendo na linha do tempo. Então, quando acontece concomitantemente, a gente percebe como sincronicidade. Acontecendo na linha do tempo, na realidade paralela. Fora da linha do tempo, a gente chama de sincronização do emaranhamento quântico. Essa é para pensar em casa. Agora a gente vai entrar, se vocês entenderam bem tudo isso, e se não entenderam, vamos indo, porque uma hora entende. Eu pus aqui um gráfico que aí precisava vocês verem, né? Que é o título é a multidimensionalidade, o eu e os outros eus da gente. Então, eu coloquei aqui, para ilustrar isso, o gráfico de uma propaganda de cerveja, que é um gráfico beer marketing, que é um mapa das cervejas que tem no mundo. Então, que os comerciantes fazem isso para ver que tipos de cerveja que tem, quais são as mais apreciadas, que tipo de cerveja as mulheres gostam, que tipo de cerveja, que tipo de homem que consome, em que lugares do mundo elas são mais consumidas. Então é um gráfico que tem várias vertentes assim, e que ele dá uma ideia muito clara para a gente entender o que vem em seguida. Porque existe a cerveja, certo? É como vocês não estão vendo, ou se estiverem vendo fica mais fácil. Tem vários tipos de cerveja. Cada pessoa gosta de um tipo, cada povo bebe um tipo de cerveja. Então, para fazer um estudo disso, eles fizeram esse gráfico, que tem a ver com o que a gente vai falar agora. A multidimensionalidade é um gradiente de propriedades distintas em várias coordenadas de linhas, pontuando cada coisa em seu grau específico. Gradua intensidades de cada característica em várias vertentes e possibilidades, como as cervejas. Então, como as cervejas do gráfico, né? Que deu um exemplo. Tudo é cerveja, mas tem a cerveja clara, a escura, a mais forte, a mais fraca.
Realidades paralelas são personificações observadas em diversos ângulos, como as cervejas da ilustração. Cada uma das alternativas e possibilidades de uma personalidade que são administradas pelo self, o eu superior, é o eu e as suas várias ressonâncias. Então tudo é eu. Tem o eu assim, tem o eu daquele jeito, tem o eu mais para cima, tem o eu mais para baixo, tem vários eus, mas tudo é eu, que são administradas pelo self. Os junguianos entendem um pouco melhor isso, porque o self, ele é não só uma coisa pessoal, como ele administra essas outras personalidades. O todo integrado, o uno, onde tudo existe, cria padrões ressonantes derivados em escala de frequência e vibração. Então, de novo, o todo integrado, o uno, a totalidade, onde tudo existe, cria padrões ressonantes derivados em escalas de frequência e vibração que levam à densidade. Então, assim como as cervejas, tem cervejas que são mais fortes, outras que são menos fortes, que são mais densas, outras que são menos densas. Então, esses padrões que vêm do todo, eles têm uma escala de frequência e vibração que vão dar a densidade. Leva a imagem e semelhança na dimensão física e em suas dimensões e frequências. Então, nós temos dimensões e frequências da nossa realidade que a gente não consegue perceber. E dos nossos eus também não, certo? Nosso cérebro não é configurado para perceber dimensões além da terceira. Cada dimensão tem 7 densidades, gente. E nem conseguimos perceber a próxima, que é a quarta, que é o tempo, né? É considerado o tempo. Nós não conseguimos perceber o tempo, nós não conseguimos ver o tempo. A gente consegue perceber pelo espaço, mas a gente não consegue ver o tempo. Então, na quarta dimensão, a gente não consegue perceber. Da mesma forma que o Dr. Quantum, lá daquele videozinho brincalhão lá do Alan Wolfe, que ele vai para a Planolândia e ele consegue ver os seres bidimensionais, e os seres bidimensionais não conseguem vê-lo, eles conseguem percebê-lo, mas não vê-lo. Então, cada dimensão tem 7 densidades. Quanto mais próxima, 7 densidades, e nem conseguimos perceber a próxima densidade, quanto mais a próxima dimensão. Então, o que são 7 densidades? Vocês percebem que nós temos 7 escalas, 7 notas musicais, 7 cores. Cores são frequências. Sons musicais são frequências. Vocês podem fazer uma analogia com isso, com aquele pessoal que toca em garrafas de água, cada uma cheia até um ponto, que vai dar um som. Né? Então, cada uma tem uma densidade que vai dar um som. E tem aquele número certo de sons. Nós temos 7 notas musicais. E o que dá a música são as variações dessas 7 notas, com as pausas, com as diferentes escalas que vai dar a música, mas elas são só 7. Do mesmo jeito que nós vemos vários tons de cores, mas são 7 cores básicas. Então, todos são 7. Então, por isso que o número 7 é legal, porque ele mostra que nós temos 7 dimensões, temos 7 frequências em cada dimensão. Os teóricos das cordas, a teoria das cordas, que são teorias ainda, mas ainda não tem uma comprovação, porque são experiências mais mentais, porque não tem como provar. Eles estão tentando, pelas equações, chegar numa solução. Eles afirmam que o universo tem pelo menos 10 dimensões. Olha que louco. Então eu pus aqui também uma figura de um cubo e de um cubo da linha, que é a bidimensional, as 3 o plano,
que é o bidimensional, a linha, que é uma dimensão, aliás, o ponto é uma dimensão, a linha, depois vem o plano, que são duas dimensões, comprimento e largura, depois vem a terceira dimensão, que é comprimento, altura e profundidade, depois vem a quarta dimensão, que já começa a complicar, então tem uma figura do cubo se desdobrando, que é o máximo que a gente pode descrever em desenho de uma coisa que a gente não conhece. E depois tem uma figura ali da quinta dimensão, que é uma coisa muito doida para a gente perceber. Então eles tentam escrever ou desenhar isso, mas é uma coisa muito tosca do que pode ser a realidade. Tem um desenho que vocês podem procurar no YouTube que chama o Hipercubo, que é o tal do Tesseract da Mulher Maravilha e do Doutor Estranho, que a Marvel usa muito. O hipercubo é um correlato n-dimensional, ou seja, ele dá uma impressão que seria da quinta dimensão, que poderia representar grosseiramente, na rotação desse cubo, a quarta dimensão, para a gente poder ter uma ideia do que seja isso. Agora, o mais interessante, gente, isso daí vocês podem procurar nos vídeos do YouTube, vocês vão ver o Tesseract, vão ver esse hipercubo, que ele fica girando, ele fica rodando assim, para dar uma ideia pra gente, uma ideia vaga do que seria uma coisa na quarta dimensão. Mas o que é mais interessante? Que se você puser esse hipercubo, que dá até para construir fazer uma coisa parecida com isso, se você projetar uma luz em cima deles e projetar num plano, num papel, numa mesa, vai dar uma mandala. Essa geometria do hipercubo, que seria da quarta dimensão e da quinta dimensão, se você colocar essa forma geométrica, que para nós é muito difícil de imaginar, se você colocar uma luz em cima delas, ela vai refletir no plano bidimensional, uma mandala. Então, por isso que a importância das mandalas, que as mandalas são estruturantes. Nós que somos junguianos lidamos muito com mandalas. Pena que a Rosângela não está aí para ver isso. Mas a mandala é uma projeção desse hipercubo na bidimensionalidade. É muito difícil imaginarmos ou mesmo desenharmos algo que foge à nossa percepção limitada. Entretanto, é assim que a geometria tenta explicar as dimensões além da terceira, que é o que a gente tem, que a gente é craque, né? E a gente vê a segunda de uma forma muito tranquila. É só você desenhar num papel um triângulo, você está vendo um plano bidimensional. Ele não tem altura, ele tem só comprimento e largura. Então, para a gente é muito fácil ver a segunda e a terceira, mas a quarta a gente já começa a estranhar. Então, o hipercubo é uma dessas tentativas que aguça a nossa imaginação. De uma forma simplória e mais prática, podemos dizer que na segunda dimensão, que é a Planolândia, lá do Dr. Quantum, sugiro que vocês vejam de novo aquilo, os seres enxergam somente em termos de linhas. Então, vamos supor que a gente estivesse num plano bidimensional, que nós fôssemos aquela bolinha lá do Dr. Quantum, e o Dr. Quantum vem se aproximando, o que a bolinha vai enxergar? Ela não vai enxergar ele inteiro, 3D. Ela vai enxergar a pegada dele no chão, só. Então, ela não vai saber que ali tem um ser, porque ela não consegue ver a terceira dimensão, né? Quando o Dr. Quantum pega a bolinha e levanta ela, ele dá uma dimensão nova a ela, que é a altura, né? Não é só comprimento e largura, ele dá a altura. Então, a bolinha consegue ver os planos lá, os triângulos, os quadrados, os círculos. E aí ela saca que ela está numa outra dimensão. Então, isso, é por isso que é legalzinho aquele desenho. Ele dá bem pra gente entender como é que seria a gente na quarta. A gente não consegue ver.
Não consegue. Às vezes a gente pode ter uma percepção de uma coisa que a gente não sabe o que é, mas é uma coisa da quarta dimensão que a gente não consegue ver, né? Apenas se for levantado do chão, entrariam na terceira dimensão. Aí conseguiriam ver quadrados, triângulos, círculos de cima, da mesma forma que nós vemos a mandala quando ela é projetada de cima por uma luz, que a gente pode ter uma ideia do que seria a geometria 4D. É a mandala se desdobrando numa outra forma. Se abstraindo conseguíssemos alcançar a quinta dimensão, veríamos não só a segunda, terceira e quarta dimensões, como veríamos também as linhas de tempo paralelas de cada ser e suas escolhas. Olha só, isso daí é bem doido. Só que nós vamos deixar para o próximo vídeo até a gente mastigar tudo isso, porque não é brincadeira, né, gente? É um chute na moleira. Então, na quinta dimensão, a gente vai conseguir não só ver, se a gente pudesse chegar lá, a gente ia ver cada ser com suas linhas de tempo paralelas. Se você escolheu ir por aqui hoje, é uma realidade. Se você escolher por aquele caminho, é outra realidade. Você pode ver isso simultaneamente na quinta dimensão. Então, é uma coisa que é difícil de a gente imaginar, é difícil para abstrair, mas é assim que tem que começar. Porque eu estou me sentindo agora igual a bolinha lá do Dr. Quantum. Uma bolinha tentando entender o que está acontecendo, não estou vendo o que está acontecendo, mas eu sei que tem alguma coisa lá. E eu estou aprendendo o que tem, mas eu ainda não vi. Então, eu acredito nisso ou não? A gente acredita nisso ou não acredita? Aí não é uma questão de acreditar, é uma questão de conhecer. Por quê? Porque isso, apesar de ser uma abstração total, existem equações já que comprovam essas realidades, essas dimensões, que nós vamos falar com mais calma e com mais detalhes no próximo vídeo. Por enquanto, vocês vão mastigando essa história, porque para poder entender a próxima, porque senão vai ficar mais difícil ainda. Mas não é que é tão difícil assim, é que a gente está mudando de paradigma. É como essa história das realidades paralelas, que se a gente for pensar, vai derrubar o mito da reencarnação. Porque se não existe presente, nem passado, nem futuro em si, o que seria a reencarnação? Como é que você pode pensar que você reencarnou, você viveu em 1800 e não sei o quê, e está encarnando numa criança agora? São realidades paralelas. Então, para onde vão as pessoas que desencarnam? Elas estão vivas em outra realidade. E isso é um choque para todo mundo que até hoje acreditou, com muito sacrifício, saiu do catolicismo lá, de ir para o céu, aquela coisa toda, e começou a ver o espiritismo, que tem espíritos que são seres desencarnados. Isso vai começar a dar um nó na cabeça de muita gente. Então, por isso que eu sempre falo, quem tem conceitos muito arraigados, religiosos e de crenças, vai sofrer um pouco com isso. Então é melhor parar, porque isso vai derrubar uma série de conhecimentos que a gente tinha até então, e de fé e de certezas. Nós estamos na era das incertezas, já dizia o Prigogine. E vai começar a mostrar pra gente uma realidade nova, que não é que não existe, existe de outra forma. Então, vamos esperar a próxima aula para a gente tentar entender melhor isso. E qualquer pergunta, qualquer coisa, porque eu sei que o negócio é complicado, a gente conversa lá pelo WhatsApp até o próximo nó na cabeça. Tá bom, minha gente? Então, vamos pensando um pouco nas realidades paralelas, vamos pensando que a gente pode mudar a nossa vida para uma realidade paralela e que tem como fazer isso, né? Porque isso está acontecendo o tempo todo, a gente que não percebe.
elas têm umas diferenças pequenas, mas a gente percebe, que a gente pode perceber, mas a gente não percebe no todo. E isso a gente vai esclarecer melhor. Se vocês puderem pesquisar, dá uma olhadinha no efeito Mandela, que é uma coisa que eu vou falar na próxima aula, mas se vocês puderem olhar na internet, já vão olhando o que é o efeito Mandela, que é uma história lá do Nelson Mandela e que vai ilustrar bem isso. Tá bom, minha gente? Então, até mais e muito obrigada.